reflexão sobre o livro de Atos. Convido você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Essa é a mensagem que eu acabei de ler no livro de Atos. E o tema de hoje que eu quero falar é sobre exatamente esses 40 dias. 40 dias, número 40, que na Bíblia parece ser um tempo de preparação. Lucas retorna agora a sua mensagem. Já falamos da primeira mensagem, que o Lucas, o médico amado, foi o escritor inspirado pelo Espírito Santo. E ele retoma um assunto que no Evangelho de Lucas ele fala de maneira resumida, exatamente esse tempo que Jesus passou após a sua ressurreição, com os apóstolos antes de subir ao céu. Por 40 dias, Jesus preparou seus apóstolos, treinou-os, na verdade treinou por 3 anos, mas por 40 dias ele estava preparando, falando a respeito daquele reino que ele tinha falado tantas vezes durante o ministério dele. Seus apóstolos não haviam entendido, pensavam no reino de Jesus como um reino terreno. Ele destruiria o Império Romano e assumiria o poder. Então, Jesus agora vai falar sobre aquele reino espiritual que ele mesmo tinha prometido para os seus apóstolos. Você lembra lá em Lucas, capítulo 9, versículo 27, quando ele diz: Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. E de fato, para as pessoas para quem ele falou, especialmente os apóstolos, somente um dos apóstolos não estava mais presente, que era o Judas, que havia se suicidado. Todos os 11 apóstolos que ouviram essa mensagem de Jesus durante a pregação dele estavam presentes. Por isso que ele passa 40 dias. E não foi por acaso que ele passou 40 dias. 40 na Bíblia parece ser um tempo de treinamento, de preparo e também um tempo de provação. Deixa eu dar alguns exemplos no Velho Testamento. Por 40 dias choveu sobre a terra durante o dilúvio. Gênesis 7:12 fala isso. Que foi uma preparação para o reinício da humanidade sobre a terra. Todo mundo tinha morrido, a humanidade inteira tinha se morrido, exceto, é claro, Noé, a sua esposa, seus filhos, suas noras, que eles iriam repovoar a terra. E por 40 dias choveu, destruindo tudo que havia de vida, fôlego de vida, e restando somente os animais que estavam na arca junto com Noé, bem como ele e sua família. Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai, recebendo a lei de Deus que seria entregue ao povo de Israel. Está lá em Êxodo 34:28. Esse número de 40, esse tempo de 40, parece que não foi por acaso. É como se Deus estivesse preparando o povo de Israel, inclusive provando-os para a lei que eles receberiam de Moisés, lá que foi entregue no Monte Sinai. E você lembra lá em Êxodo 32:1, que depois de 40 dias o povo cansou-se e fez um bezerro de ouro para colocar no lugar de Deus, mostrando que esse tempo de provação, o povo de Israel não foi aprovado. Por 40 dias, mais um exemplo, os espias espiaram a terra prometida lá em Números, capítulo 13, versículo 25. O cumprimento feito da promessa feita a Abraão 500 anos antes de que ele daria a terra prometida, a terra para o seu povo, estava para se cumprir. E por isso que eles foram enviados para olhar a terra, ficaram olhando por 40 dias. 40 dias o povo de Israel também ficou esperando os espias. E depois de 40 dias, infelizmente, eles não entraram na terra, porque eles não acreditaram que Deus seria poderoso o suficiente para fazê-los entrar na terra prometida. E por esse motivo eles foram reprovados. Está lá em Números 14:34. Finalmente, o Senhor Jesus ficou 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo. Também um tempo de provação e um tempo de preparo. E nesse tempo que Jesus esteve lá no deserto, ele foi aprovado. Ele foi provado, foi aprovado com louvor, assim, por Deus. E aí ele em seguida começou o seu ministério, que culminaria com a morte dele na cruz, mas depois com a ressurreição.
Isso está lá em Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2. Agora o Senhor Jesus, durante 40 dias, no comecinho da nossa leitura do livro de Atos, ele se apresenta com seus apóstolos e o texto diz, com provas incontestáveis de que estava vivo. Qual é a ideia? Os seus apóstolos dariam a própria vida, se necessário, para pregar a ressurreição de Jesus, como nós veremos durante o livro de Atos e depois vemos nas cartas também. E somente uma certeza da ressurreição de Jesus faria com que eles fossem tão intrépidos. E além disso, ele passou 40 dias ensinando o seu povo sobre o reino de Deus que viria e preparando-os para a missão que eles teriam com a chegada do reino. Sabe o que esses relatos mostram, que nós estamos lendo aqui no livro de Atos? Que Deus faz questão de trabalhar com o seu povo, dando-lhe todo o suporte, ensino e preparo para que façam bem o seu trabalho. Ele deseja utilizar os seus, mas ele sempre deixa ciente de qual seria o trabalho, qual as bênçãos, mas também os desafios que haveria para esse trabalho. Passando para os dias de hoje, Jesus ficou 40 dias, 40 dias, vamos ver que ele vai subir ao céu, nós vamos ler nesse texto, e os apóstolos começam assim o seu trabalho, a igreja é estabelecida um pouco depois, no dia de Pentecostes, a igreja vai chegar em todo o mundo, e hoje, em certo sentido, nós aqui na Terra, discípulos de Jesus, vivemos também os nossos 40 dias. Aqui na Terra estamos sendo utilizados por Deus para a expansão do seu reino, a igreja dele, que um dia a igreja está em todo o mundo, onde há um grupo de pessoas que amam Jesus e que obedecem a ele, ali está o reino dele, ali está a igreja, mas um dia Jesus vai entregar esse reino a Deus e Pai, ao seu Deus e Pai. Está em 1 Coríntios 15, 28. E todos, assim, e por isso estamos em um tempo de preparo. Mas também de provação, porque da mesma maneira que Moisés e o povo de Israel foi provado lá no deserto, nós também estamos sendo provados. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que todos os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como assim no mar. Aí ele continua no versículo 5 e 6. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a igreja do século 21, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Isso está em 1 Coríntios 10, 5 e 6. Pois é, voltando ao livro de Atos, após a chegada do reino de Deus no livro de Atos, vivemos os nossos 40 simbólicos. Tempo de provação, tempo de preparação para a volta do Senhor Jesus. Mas além da preparação, com a certeza de que Ele está conosco e estará conosco até o fim, conforme Ele nos prometeu lá em Mateus capítulo 28, versículo 20. Então Ele esteve presente fisicamente na vida dos apóstolos durante aqueles 40 dias pós a ressurreição, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, mas também reina sobre a igreja e cuida de nós todos os dias. O livro de Apocalipse inclusive diz que ele anda entre as igrejas locais. Qual é a mensagem? A igreja sairá vitoriosa coletivamente, isso é uma certeza. Mas quem fará parte da igreja é decisão minha e sua. Quando nós entramos através dos passos da fé, crer, arrepender, confessar, ser imersos nas águas, nós fomos acrescentados à igreja, o reino de Deus aqui na terra, e estando fiéis a Ele até a morte, nós fazemos parte desse reino, que um dia será entregue para Deus Pai, e todos os que estiverem nele, fiéis, não abandonarem, primeiro aceitaram, mas ao aceitarem também não abandonaram, esses também serão entregues para Deus e Pai, conforme nós lemos um texto assim de Paulo na primeira carta aos Coríntios. O que precisamos fazer apenas é viver todos os dias fiéis, porque vamos ter dias maus, mas nesses dias podemos ter certeza de que Deus estará conosco. Olha só, Efésios capítulo 6, versículo 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Pois é, Jesus preparou os apóstolos. Ele está conosco hoje espiritualmente. Ele nos deixou, os apóstolos foram para o céu, assim morreram,
E aqui nós temos a palavra dele que nos orienta. Portanto, permanecemos firmes até o fim. Boa leitura para nós, permitindo Deus, semana que vem continuamos ainda a leitura do livro de Atos, essas reflexões ainda em Atos capítulo 1. Que Deus nos abençoe nesta segunda-feira.